Esse vídeo não é propriamente uma aula, é um resumo do livro O que é Participação Política, de Dalmo de Abreu Dalari. Primeiro item, o que é política? Essa palavra tem origem grega e foi usada por vários filósofos e escritores da Grécia Antiga, sendo especialmente importante para a compreensão do seu sentido primitivo a obra denominada Política, escrita por Aristóteles, filósofo que viveu em Atenas no quarto século antes da era cristã. Os gregos davam o nome de polis à cidade, isto é, ao lugar onde as pessoas viviam juntas. Aristóteles diz que o homem é um animal político porque nenhum ser humano vive sozinho e todos precisam da companhia dos outros. Assim, política se refere à vida na polis, ou seja, à vida em comum. As regras de organização dessa vida, aos objetivos da comunidade e as decisões sobre todos esses pontos. Outros entenderam que a tomada de decisões sobre assuntos de interesse comum é sempre um ato de poder, e a partir daí preferiram definir política como estudo do poder. O homem é animal político. Não é só porque necessita do serviço dos outros seres humanos para a manutenção de sua casa, o preparo dos alimentos e o cuidado de sua saúde, mas porque todo ser humano tem necessidades afetivas, psicológicas e espirituais que só podem ser atendidas com a ajuda e a participação de outros seres humanos. Por isso é um animal político. Problemas políticos, problema de todos. Cada indivíduo sob influência da sociedade enquanto vive, mas ao mesmo tempo exerce alguma influência sobre ela. O simples fato de existir, ocupando um espaço, sendo visto ou ouvido, precisando vestir-se e consumir alimentos, já é uma maior forma de influir. A necessidade de tomar decisões. A pessoa que não quer ter o trabalho ou assumir a responsabilidade de decidir está, nesse momento, tomando uma decisão de permitir que outros cuidem do seu lugar, decidam em seu lugar, o que poderá acarretar grandes prejuízos e um arrependimento sem cura. Direito de participação política. Justamente porque todos os seres humanos vivem em sociedade e porque as decisões políticas sempre se refletem sobre a vida e os interesses de todos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos considera a participação política um direito fundamental de todos os indivíduos. Diz, entre outras coisas, o artigo 21 da Declaração, que todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país e que a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Dever de participação política. Há os que não procuram exercer plenamente seu direito de participação política e se limitam a cuidar dos assuntos de seu interesse particular imediato, dizendo que não gostam de política ou que não entendem disso. Acho que esse é um assunto para políticos. Essa atitude revela inconsciência, demonstra grande alienação, pois quem tem os olhos abertos e enxerga a realidade percebe que não existe a possibilidade de fazer completa separação entre os assuntos particulares e os de interesse público. Foi desse modo, apoiando-se na ideia de que quem cala consente, que o presidente norte-americano Richard Nixon afirmou que a maioria silenciosa estava a favor dos bombardeios e da matança das populações civis na Guerra do Vietnã, verificando-se depois que tal concordância não existia. Forma de participação política. E pela impossibilidade de reunir o povo em praças públicas todos os dias para tomar decisões políticas, foi criado o sistema de democracia representativa. Na democracia representativa, o povo escolhe representantes e, através deles, manifesta sua vontade. Para que o povo escolha representantes autênticos, é preciso, antes de tudo, que haja plena liberdade de informação,
de informação, permitindo às pessoas formarem livremente sua opinião, com base no maior número possível de dados. O que se tem verificado é que, ao lado das restrições que podem ser impostas pelos governos, existe o problema das empresas e dos interesses que controlam os meios de comunicação. Os grupos econômicos mais poderosos usam a imprensa para apresentar os fatos de modo que lhes convém, e com frequência o povo é mais enganado do que informado. Participação individual e coletiva. Um dos mais notáveis escritores brasileiros, Osman Lins, observou que não se pode conseguir qualquer mudança profunda na sociedade se não houver antes a mudança na consciência de cada um. De fato, muitas situações de injustiça não são corrigidas porque as pessoas que poderiam influir para corrigi-las não estão verdadeiramente dispostas a lutar pelas mudanças e aceitar suas consequências. Participação eventual e organizada. Para se atingirem grandes objetivos políticos, é indispensável um trabalho organizado. Isso porque toda proposta de modificação na vida social encontra resistência dos interesses estabelecidos, dos acomodados ou daqueles que têm medo de toda transformação. Conscientização e organização. A conscientização consiste em dar uma contribuição para que as pessoas percebam que nenhum ser humano vale mais ou menos que os demais e que todos podem e devem lutar constantemente pela conquista ou preservação da liberdade de pensar, de agir e pela igualdade de oportunidades e responsabilidades. Participação eleitoral. Apesar das restrições anteriormente assinaladas, o processo eleitoral, através do qual o povo escolhe quem irá representá-lo no legislativo e no executivo, é uma forma importante de participação política. Cada indivíduo pode participar de modo diferente no processo eleitoral, havendo 3 possibilidades fundamentais: como eleitor, como candidato ou na condição de militante partidário. Votar e ser votado. A participação pelo voto é o mínimo que se deve exigir para cada cidadão numa democracia representativa. Pertencer a um partido político. Os partidos políticos são organizações sociais criadas com a finalidade de promover a participação política e a conquista do poder político para que na sociedade prevaleça determinada ideia ou linha de ação. Exercício de uma função pública. Toda função pública é um serviço público. É um meio de atuação do poder público na vida social. Em consequência dessa possibilidade de exercer alguma influência no funcionamento da sociedade, pode-se dizer que toda função pública é, em certa medida, uma função política. Participação em reuniões, movimentos e associações. A força do grupo, muitas vezes, compensa a fraqueza dos indivíduos, o que é especialmente importante quando se trata de indivíduos economicamente fracos ou socialmente marginalizados. Por todos os motivos é que aparecem nas constituições os direitos de reunião e de associação, entre os direitos fundamentais da pessoa humana. Reuniões políticas. Uma forma de participação em conjunto é por meio de reuniões, quando várias pessoas querem defender ou promover certos interesses de alguma importância no meio social. Uma das primeiras providências a serem adotadas será a realização de reuniões. Movimentos políticos. A participação em movimentos organizados pode ser, em determinadas ocasiões, o modo mais adequado e eficiente de mobilização popular em favor de certo objetivo político. O movimento tanto pode visar a defesa de situações já conquistadas, como pode ser desenvolvido para que certos metas sejam atingidos. Associações políticas. Uma associação é agrupamento de pessoas permanente e organizado visando determinado objetivo. Diferentemente do que ocorre com os movimentos, nas associações, os integrantes são determinados e compreendem apenas aqueles que forem formalmente aceitos pelo grupo. Exercício da crítica. Todo indivíduo tem o direito e o dever de opinar sobre assuntos e as decisões
que afete seus interesses, assim como sobre tudo que for de interesse comum. Todos são políticos. Todas as ações humanas que produzem algum efeito sobre os objetivos dos grupos sociais ou sobre as regras de convivência são de natureza política. Portanto, todos são políticos. Desinteresse político a quem interessa. Desinteresse. Quando alguém diz que não se interessa por política, acreditando que pode cuidar exclusivamente de seus interesses particulares e que estes nada têm a ver com as atividades políticas, está revelando falta de consciência. Na realidade, não existe quem não sofra as consequências das decisões do governo, que são essencialmente políticas. Manter-se alheia à política é uma forma de dar apoio antecipado e incondicional a todas as decisões do governo, o que é, em última análise, uma posição política. Participação política, promoção humana e justiça social. A participação política é uma necessidade da natureza humana. Para todos os seres humanos, é indispensável a vida em sociedade. E para que esta seja possível, torna-se necessária uma organização, ou seja, é preciso que exista uma ordem na qual as pessoas possam viver e conviver. É necessário ter sempre em conta que a ordem social é uma ordem humana, ordem de pessoas que têm inteligência e vontade e que se acham em constante movimento. Por esse motivo, a ordem social não pode ser confundida como uma simples arrumação das coisas. Política com maiúscula. A terceira conferência do Episcopado Latino-Americano, realizada em Puebla, no México, no ano de 1979, ressaltou a necessidade de participação política de todos, ao mesmo tempo em que condenou o desinteresse pela política e denunciou a ingenuidade ou falsidade dos que se dizem politicamente neutros, sintetizando o pensamento dos bispos da América Latina sobre a atividade política. Leonardo Boff estabeleceu a seguinte distinção: política com maiúscula é a busca comum do bem comum, a promoção da justiça e dos direitos, a denúncia da corrupção e da violação da dignidade humana. E política com minúscula é toda atividade que se destina à administração ou transformação da sociedade mediante a conquista e o exercício do poder do Estado, que interessa para alguém. Participação formal e participação real. A participação formal é a prática de formalidades que só afetam aspectos secundários do processo político. É o que acontece, por exemplo, quando um governo promove eleições, mas dificulta de tal modo a organização e as atividades dos grupos de oposição que praticamente garante a vitória dos candidatos governistas. Busca da nova sociedade. O mundo de hoje, especialmente nos países que adotam o sistema capitalista, apresenta acentuados desníveis econômicos, sociais e políticos. Pequenos grupos, os que têm o poder econômico, conseguiram influir de tal modo sobre a organização da sociedade que impuseram o estabelecimento de regras de convivência inteiramente favoráveis aos economicamente fortes e aos que se opõem ao seu serviço. Então, portanto, precisamos de construir uma nova sociedade que interesse a todos e justa. Assim encerramos nosso trabalho. Obrigado.